Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira muito e muito especial. Hoje é dia 10 de janeiro, mais um dia da leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje é o 10º dia da leitura bíblica da Palavra de Deus, na ordem, literária. Nós vamos estar mostrando aqui que o bispo está fazendo as mensagens conforme está na Bíblia, e também nós vamos estudar a Bíblia na ordem cronológica da Bíblia, isto mesmo, com a ordem cronológica dos livros. Para quem é da escola Conaeb, para quem é aluno da escola, eu estou também ministrando o curso na ordem cronológica dos livros. Não sei se vai dar para você ver aqui, pela Bíblia. Não vai dar para ver direito. Aí, essa é a ordem cronológica dos livros da Bíblia Sagrada. A ordem seria, primeiro, o livro seria... A ordem cronológica dos livros seria primeiro Jó, Gênesis, aí vem Levítico, Êxodo, Deuteronômio, vem a ordem cronológica. E eu estou dando esse estudo na ordem cronológica lá na escola Conaeb. E os irmãos que estão participando com o bispo estão participando na ordem literária, conforme é. Daqui a pouco eu vou mostrar na plataforma de hoje. E vamos começar então a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje. Nós vamos começar já com a leitura bíblica da Palavra de Deus, a oração para Deus nos abençoar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos pelo este momento que estamos tendo através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha nos revelar segredo, mistérios espirituais, venha nos preparar para viver uma vida de comunhão, de obediência, e que essa leitura de hoje venha trazer para cada um de nós crescimento e conhecimento espiritual. Pois eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Que Deus possa abençoar. Vamos então à nossa jornada da leitura da Palavra de Deus. Vamos então à nossa jornada, que Deus possa abençoar você, que a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, seja com você. Seja bem-vindo a mais um devocional diário, Tem pessoa que fala devocional diário, mas o conhecimento diário. Hoje nós vamos refletir sobre o Deus que nos transforma no caminho ou na jornada. Na jornada da vida, Deus vai nos preparando. Hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus hoje, transformação no caminho de Jacó a Israel. Então, por isso que o título da mensagem de hoje é a transformação no caminho, a transformação na jornada, A transformação no caminho. Na medida que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai transformando a nossa vida. Então vamos ao estudo de hoje. Vamos falar da leitura, Nós sempre temos lido a Bíblia com a ordem literários, mas também eu vou ministrar para os irmãos essa mais uma leitura de hoje com a Bíblia na ordem cronograma. Quem está acompanhando, através da escola, é nessa ordem aqui que o bispo está dando lá. E o estudo mais profundo que o bispo está gravando em cima das mensagens para os alunos. Que Deus possa abençoar você através dessa jornada, dessa leitura bíblica, Aqui fala, Eu falei já no início sobre qual a ordem da Bíblia, E aí vem falando sobre o Pentateuco, e quais são os livros do Pentateuco, o livro histórico, o livro profético. Então, aí já vem aqui. Estou mostrando para você observar conforme são
os livros foram divididos, né? Foram divididos. E lá na escola, com a ordem cronológica. Então vamos à aula de hoje? Então vamos nessa leitura de hoje, Gênesis. Hoje nós vamos estudar no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 30 ao 32. Então vamos lá. Gênesis capítulo 30, do 30 ao 32. Diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Tem até um louvor, né? Dá-me filhos, senão morro. Né? Então, nós vamos estudar hoje sobre essa parte. Você que perdeu a aula anterior, no meu canal no YouTube tem todas as aulas, dias após dias, no canal no YouTube. Então acompanha a aula que você perdeu. Esse ano todinho nós vamos estudar a Bíblia ao decorrer do ano. Então é importante você não perder nenhum dia. E você que ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a inscrever-se no canal, clica no sininho, marca todas, dê um joinha e compartilha as mensagens. Convida amigos para ouvir a palavra junto, para assistir juntos. Isso é importante para você crescer. Pega a sua Bíblia, a sua caneta e marca na sua Bíblia. Eu estou aqui com uma, duas, deixa eu pegar aqui, só que comigo aqui eu estou com 4 Bíblias. Ainda estou com essa Bíblia de estudo do expositor. Essa Bíblia de estudo diário. Então, 4 Bíblias que eu estou aqui. Fora que tem mais algumas ali, porque cada uma é versão diferente, uma linguagem diferente, e às vezes o bispo vai trazendo o estudo, comparando uma com a outra. Tá bom? E tem o estudo aqui. Então vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vindo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sobre os meus olhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz o segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Naphtali. Também Leia e Lia vai de acordo com a versão bíblica, é o mesmo nome. Algumas Bíblias está escrito Leia, ou Lia, ou Leia. Então, aqui está Leia. E vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Então as irmãs estavam disputando quem é que ia ter mais filho. Apesar que Raquel, no momento, não tinha filho com Jacó, ela colocou a serva para ter filho, e a serva tinha um filho, e o filho ficava como se fosse de Raquel. E aí começou a haver essa disputa. Também Leia, vendo que cessara de ter filho, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz o segundo filho a Jacó. Então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Azer. Ora, saiu Rúben nos dias de ceifa, da ceifa do trigo, e achou
mandrágoras no campo e as trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: dai-me, peço, das mandrágoras do teu filho. Ao que lhe respondeu Léia: e já pouco que me hajas tirado meu marido, queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. E quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e ela concebeu e deu a Jacó o 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido, e chamou o filho de Esacar. Concebendo Léia outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e chamou-lhe Dina. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a tornou fecunda, porque Raquel era estéril, e era a promessa de Deus da geração. Também lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dai-me as minhas mulheres, meus filhos, pelos quais te tenho servido, e deixai-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Nós estamos lendo, no final a gente vai ter uma reflexão mais breve. Mas lembra que quando Jacó saiu de casa, quando seu pai Isaac, sua mãe Rebeca falou com ele que era para ele sair e ir para a terra de Labão e lá encontrar uma esposa? Lembra que no caminho, quando ele deitou, fez o voto com Deus, viu a escada, e ele de madrugada levantou, pegou a pedra e colocou como coluna e erigiu como coluna e fez um voto com Deus de ser dizimista fiel? Então tá aí. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. Tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava, Deus abençoava. E quando Jacó falou com Labão: deixa eu ir agora, cuidar da minha família, Labão falou: opa, fica comigo. Eu tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. O patrão falou: não, depois que você veio para cá, tudo mudou. As coisas mudaram. O que eu coloco nas tuas mãos para fazer, prospera, vai para frente. A pessoa que é fiel com Deus, tudo que ela coloca as mãos para fazer, vai para frente, prospera, Deus abençoa. Por causa da fidelidade dela com Deus. Seja fiel com Deus. Deus vai te abençoar em tudo na sua vida. Vamos continuar. 28. E disse mais: determina-me o teu salário. Determina-me o teu salário, que eu te darei, o que tu darei. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido e como te tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda, da minha vinda, tem se multiplicado abundantemente. Quer dizer, depois que Jacó chegou, tudo mudou.
Deus prosperou, Deus abençoou, por causa da fidelidade da promessa de Deus que Deus tinha com Jacó. Não foi por causa de Labão, foi por causa de Jacó. A fidelidade dele com Deus, a vida dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Então, tudo que passava nas mãos dele prosperava e ia para frente. Essa mesma bênção Deus quer colocar neste ano na sua vida. Tudo que você colocar as mãos, Deus quer abençoar, Deus quer prosperar. E Ele vai abençoar em nome de Jesus. Só depende de você ter vida, ter comunhão com Deus. Então está aqui, ó. Tem abençoado por onde quer que eu fui. Então, o quê? Porque o pouco, aqui de novo, porque o pouco que tinha antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente. E o Senhor tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quanto hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão, que te darei? Então respondeu Jacó, não me darás nada. Quer dizer, eu não quero nada de ti. Eu quero conquistar pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Eu não quero nada. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicado entre as cabras. E isso será o meu salário. De modo que respondera por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, os deu nas mãos de seus filhos, e o pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de Astoraque. Tem Bíblia que fala diferente. Eu vou, no final, dar uma reflexão. Mas aqui eles combinaram o salário. Vamos colocar aqui. O combinado seria, se nascesse só de uma cor, seria de um. Se nascesse malhado, salpicado, seria de outro. Só que eles combinaram. A partir de então, só que aí Labão mandou os filhos dele, vai lá e tira todos os malhados, todos os salpicados, todos os que tem lá, você vai lá e tira. Pediu para os filhos, está aqui, ó. Separou naquele mesmo dia os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas. Então, quer dizer, vamos colocar aqui, salpicado e malhado seria de Davi. Mandou tirar tudo que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, deu nas mãos de seus filhos, e por 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Deixa eu ler aqui. Nós estamos no capítulo 30. Ali fala de maneira diferente. Versículo... Eu vou ler. Versículo 30. 37. 37. Diz assim. E tomou então Jacó varas. Não, eu vou ler primeiro o 36, nessa versão. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamos. Álamos. Aqui fala de amendoeiras, de astoraque, de amendoeiras. Quer dizer, de álamo. Ele foi lá e pegou, Deus revelou para ele o que era para ele fazer.
Vai lá, pega a vara, coloca no bebedouro das ovelhas. Você vai fazer isso, isso e isso. E Jacó obedeceu. Vamos continuar a leitura. Acompanha na sua Bíblia aí. Então tomou Jacó varas verdes de astoraque, ou de álamo, de amendoeira e de plátano. E descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Só que ele, um lado descascava, o outro não. Um lado descascava, o outro não. Ficava uma parte branca, a parte verde ou escura, da medida que ia secando. Então ficava duas cores ali. Branco que nelas havia. Versículo 38. E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinha beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam cria listradas e salpicadas e malhadas. Como não tinha ali o macho, a fêmea malhada salpicada, Deus falou com ele, não preocupa não, Jacó. Preocupa não, eu sou contigo. Pega varas, coloca lá no bebedouro. E na medida que as ovelhas, que eram de uma cor só, não tinha nem uma lista branca nela. Se era preta, era tudo preto. De uma cor só. Elas davam cria malhadas, listradas e salpicadas. Várias cores nela. Então separou Jacó os cordeiros e o fez o rebanho olhar para os listrados e para todos os escuros do rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Aí ele já foi separando dele. Do lado estava só do Labão. Ele colocou a de Labão do lado, as escuras de Labão. E fazia com que a deles depois ficava olhando para outra. E Deus abençoando. É mistério de Deus. Quem tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, Deus faz maravilha na vida dele. Versículo 41. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas no bebedouro, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. O próprio Espírito de Deus revelou a ele o que era para ele fazer. Pegar as varas, colocar lá. As ovelhas fortes, ele colocava olhando para a vara. Quando era fraca, ele tirava as varas e deixava nascer. O próprio Deus falou, agora você vai tirar as varas, deixa nascer. Essa daí vai ser de Labão. Aí o de Labão nascia fraca. A dele nascia forte. Você está entendendo? O mistério de Deus. Quem é de Deus, quem tem vida, comunhão com Deus, o inimigo não passa ele para trás. No final nós vamos ter reflexão. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira. Teve grandes rebanhos, servos, camelos e jumentos. Imagina, quem saiu de casa, fugido, que o irmão queria matá-lo, deitou num pasto, colocou uma pedra como travesseiro. A única coisa que ele tinha é o óleo. Eu sempre entrego óleo para os irmãos. Eu já consagrei o óleo no monte, vou entregar para os irmãos. Ele tinha a botija de óleo. Ele pegou o óleo e derramou sobre a pedra. A única coisa que ele tinha. Derramou sobre a pedra e fez um voto com Deus. De ser fiel, de ser dizimista fiel. E olha Deus abençoando ele. Agora ele ficou um homem rico. Está aqui. E o homem se enriqueceu sobremaneira. Teve grandes rebanhos. Ele chegou, não tinha nada, nem roupa para vestir, nem pão para comer tinha. Rebanhos, servos, camelos, jumentos. Deus o prosperou, porque ele foi fiel com Deus. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que dizia, Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai, adquiriu ele todas essas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Quer dizer, Labão já estava meio olhando de lado para ele, e os filhos falando mal de Jacó, só que Jacó conquistou honestamente, trabalhando.
e com a bênção de Deus sobre ele. Versículo 3. Disse o Senhor, então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Esse é mais um pedido de Jacó. Lembra que Jacó, quando fez o voto com Deus, falou: Deus, se o Senhor me der pão para comer, me der roupa para vestir, se eu em paz voltar à casa de meu pai, essa pedra que eu tenho colocado como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, eu lhe darei o dízimo, eu lhe darei as primícias, eu lhe darei o meu melhor. Foi isso que Jacó fez. Olha Deus falando contigo, agora é hora de você voltar para a tua terra, para a tua parentela. Eu serei contigo. Quer dizer, você não vai voltar sozinho. Era agora o encontro dele com o irmão dele, que havia jurado de matá-lo. E Deus disse: você não vai sozinho, eu vou estar contigo. Pelo que Jacó mandou chamar Raquel, Leia, ao campo onde estava o seu rebanho. E lhe disse: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmos sabeis que todas essas minhas forças têm servido o vosso pai. Quer dizer, todo esse tempo eu tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me tem enganado. 10 vezes mudou o meu salário. Sabe o que é isso? 10 vezes. 5 mais 5. 10 vezes Labão, olha só, além de sogro e patrão, mudou o salário de Jacó. Não é que ele gostava de Jacó. Não é que ele mudou o salário para melhor. Ele mudava para piorar. Só que Jacó tinha aliança com Deus. Deus ia lá e abençoava. O que era para ficar ruim, ficava bom. Você está entendendo? Quem tem vida, comunhão com Deus, Deus abençoa ele em tudo que ele faz. Mesmo pessoa sendo usada pelo inimigo para tentar passar você para trás, Deus é contigo. E ele te abençoa. Está aqui Jacó falando. Chamou a Leia e Raquel, falou: ó, lembra quando eu cheguei aqui? Eu tenho sido esforçado, trabalhei 7 anos por Raquel, seu pai me enganou, aí casei com Leia, aí trabalhei mais 7 anos com você de graça, agora eu estou trabalhando para mim, Deus está me prosperando, e o seu pai mesmo assim mudou meu salário 10 vezes. 10 vezes mudou meu salário. Aí ele falou: Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quer dizer, se não fosse a mão de Deus, ele tinha se dado mal. E ele falou: foi Deus que me abençoou. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicado. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado. De modo que Deus tem tirado o gado do vosso pai e me tem dado a mim. Era assim. Aí quando Labão viu que Jacó estava nascendo só malhado, só salpicado, ele falou: não, agora, a partir de agora, Jacó, vamos fazer o seguinte: a partir de agora, o que nascer malhado e salpicado será meu. De uma cor só será seu. Aí Jacó tirava as varas e deixava. Aí nasceu só de uma cor só. Quando vinha, era uma fraca, ele colocava a vara lá e nascia só malhado, salpicado. E ele falava: ó, Labão, nasceu 20 ovelhas. 20 ovelhas. 10 é de uma cor só. O 15 é de uma cor só. 5 está malhado, salpicado, que é seu agora. Só que dessas 5 morreu 3, só tem 2 lá, tá? Vai lá, pede o seu filho para tirar e colocar lá junto do seu rebanho. As minhas eu já separei. Aí já Labão falou: não, então agora vamos mudar. Vai ser só de uma cor só. De uma cor só é minha, listrada e malhada é sua. Não tem problema. Aí nascia de 30, 25, 27, nascia do jeito que era para do Jacó e forte. E as fraquinhas nasciam. E que a que morria era de Labão. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Então está aqui: de modo que Deus tem tirado o gado do vosso pai e tem dado a mim. Pois sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos num sonho e vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ó, mesmo jeito de Abraão, de Isaac: eis-me aqui. Forma
carinhosa de responder: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo. Tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Tudo que faz contra você, não preocupa não, Deus está vendo. Seja fiel, tenha vida com Deus, tenha comunhão com Deus. Deus está vendo tudo. Eu sou o Deus de Betel. Lembra quando ele fez o voto? Isso aqui, irmãos, se você for analisar 20 anos depois, 20 anos depois do voto, Deus apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Deus não esquece do nosso voto. Deus não esquece do nosso voto. Deus não esquece do nosso propósito. Deus não esquece do nosso sacrifício. Deus não esquece do que fazemos para Ele. Olha aqui, ó. Lembra quando me fizeste um voto? Eu sou o Deus de Betel. A cidade era Lúcia, você consagrou lá e falou que a partir de hoje seria Betel. Eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai dessa terra. Volta para a terra da tua parentela. Deus não esqueceu do voto que Jacó havia feito. E olha Deus aqui, 20 anos depois, apareceu Jacó falando aqui, ó. Estou contigo, 21 anos, né? 21 anos. Se a gente for olhar a lógica, cronograma, eu estou dando estudo lá na escola, é 21 anos. Levanta-te, pois, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó, fez montar seus filhos, suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padarã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que era seu. E levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó, jornada de 7 dias. Alcançou na montanha de Gileade. Aí Jacó falou com a esposa, falou: nós vamos embora. Deus falou que é para mim voltar para minha terra, para minha parentela. E não falou com Labão, ele juntou tudo, o servo, o camelo, preparou e de madrugada foi embora. 3 dias depois, quando Labão descobriu, Labão foi atrás. Ele foi atrás. E pior que Raquel foi lá e roubou o ídolo do pai. Levou consigo. Colocou junto na bagagem. Escondida, ninguém sabia. E foi embora. E Labão, quando ficou sabendo, foi atrás de Jacó. 7 dias de viagem atrás, com intenção de fazer mal para Jacó. Quem conhece a Bíblia sabe do que aconteceu. Mas vamos lá, vou ler aqui contigo. E alcançou na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Labão foi atrás de Jacó para fazer mal com ele. Viajou 7 dias atrás de Jacó. Ele viu Jacó armando a tenda. Ele esperou Jacó armar a tenda. Falou: ele vai armar a tenda, ele vai dormir. De madrugada, falou com o senhor: de madrugada nós vamos lá. E nós vamos fazer isso, isso e isso com Jacó. Só que Deus tratou com ele. Você está entendendo? Até quem não tem vida com Deus, quem não tem comunhão com Deus, por causa de você, Deus fala com ele, Deus trata com ele. Por causa de você. Aqui, ó.
Está aqui, ó, 24. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão e o arameu e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Tem versão da Bíblia que fala: olha o que você vai fazer com ele. Não lhe faça mal. E olha o que vai falar com ele, nem bem nem mal. Ele seguiu Jacó 7 dias, porque ele queria matar Jacó, ele queria fazer maldade com Jacó. Mas Deus tratou com ele de madrugada. Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me iludiste e levaste minha filha como cativas à espada? Por que fugiste ou fuzeste ocultamente? E me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cântico, ao som de tambores e de harpa? Por que não me permitisse beijar meus filhos, minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente, quer dizer, mal com mal. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal. Ele falou: está nas minhas mãos o poder de fazer-lhe o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Ele falou: está nas minhas mãos o poder. Eu poderia fazer mal para ti agora, mas o teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus que você serve, falou comigo ontem em sonho. Em sonho. Você está entendendo? Você está entendendo? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com que achares os teus deuses, porém essa não viverá diante dos nossos irmãos descobertos. Tem a versão aqui está um pouco diferente, porque aí Labão falou, eu conheço já a história, já li a Bíblia várias vezes, nós estamos Gênesis 31, 32, né? 31, 32. Deixa eu ler aqui na Bíblia, aqui na outra. Aqui fala, ali não fala. O versículo 30. Aqui, ó. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Labão deu falta dos deuses. Lembra que Raquel pegou escondido? Quando Jacó estava lá no campo, ela foi lá e pegou escondido do seu pai. Aí ele falou: por que você fugiu? Por que você foi embora? E por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo. Até aqui ele estava falando que ele fugiu, ele teve medo. Aqui ele não falou dos deuses, não. Ele falou da fugida dele. Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebataria as tuas filhas, quer dizer, a tomar de volta as filhas. Aí ele falou: com quem achares os teus deuses, porém esse não viverá. Jacó não sabia que Raquel tinha pegado. Ele não sabia. Ele falou: não, eu não peguei nada que é seu, não. O que eu peguei só o que é meu eu peguei. O Deus e seu está lá na sua casa, ficou lá. Eu não mexi, eu não peguei. E aí ele diz, deixa eu ler aqui nessa versão aqui. Versículo. Aqui já fala: com quem achares os teus deuses, porém essa não viverá diante do nossos irmãos. Descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou.
E ele disse a seu pai, e ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, porque eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-me aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Esses 20 anos estive eu contigo. As tuas ovelhas, tuas cabras, nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora, vazio, sem nada. Mas Deus tem visto as minhas aflições e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão, essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu, e que farei hoje a essas minhas filhas, e os filhos que elas tiveram. Agora, pois, vem, façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu como coluna. Era o sinal. A pedra é erigida, coluna, firmamento. Depois eu vou dar um estudo falando sobre a aliança de pedra. E disse aos seus irmãos, ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedra, fizeram um montão, e ali, junto ao montão, comeram. Labão lhe chamou Jegar Salduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse, pois, Labão, este montão é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Galeede. E também Mispa, porquanto disse, vigiei o Senhor entre mim e ti, quando estivemos apartados um do outro. Quer dizer, Mispa ou Mispa. Se afligires as minhas filhas, se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó, eis aqui este montão, eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, seja esta coluna testemunha, de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passará tu deste montão a desta coluna a mim. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de teu pai, deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício, porque a aliança tem que ter sacrifício. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos, suas filhas, e os abençoou, e partiu, voltando para o seu lugar. No próximo estudo, nós vamos estudar, até o 32, hoje. Então vamos ler o 32. Isso, Gênesis 30, 31 e 32. Então vamos ler. E na próxima leitura é o 33. Então vamos lá. A leitura da palavra de Deus. Então vamos lá. Jacó também seguiu seu caminho. E encontraram-nos os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim,
que Manaim quer dizer acampamento de anjos. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom. Todos lhe ordenaram: deste modo falareis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas, e mando comunicar isto ao meu senhor, para que achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú. Em verdade vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapa. Então aí Jacó teve medo. Falou: agora eu vou encontrar com meu irmão. Ele mandou mensageiro na frente, levando gado, levando um monte de presente para o irmão. Só que quando chegou lá, o irmão não aceitou. E falou: não, eu vou encontrar com ele. Ele está vindo? Avisa ele que eu vou encontrar com ele no caminho. No caminho eu já vou encontrar com ele. Só que o mensageiro falou: o seu irmão está vindo encontrar contigo e está vindo trazendo mais 400 homens com ele. Jacó falou: ele vai me matar. Porque a última vez que nós estivemos juntos, ele falou que ia me matar. Ele está vindo com 400 homens. Jacó falou assim: então tá bom, eu vou dividir o bando. Vou deixar um grupo de pessoas na frente, com vários rebanhos, com alguns rebanhos. Se ele atacar o primeiro bando, o segundo, que é onde ele estava, ia fugir com gado, com rebanho, e o povo, com ele, com Raquel, com José. Então ele mandou um grupo na frente, porque ficou com medo. Falou: meu irmão está vindo com 400 homens para me encontrar, ele vai. Se ele ferir o bando, nós escapamos. Versículo 9. Disse mais Jacó: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora volto em 2 bandos. Quer dizer, eu passei sozinho, só com o meu cajado. Agora eu venho com 2 bandos, com 2 grupos, com prosperidade. Versículo 11. Livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe, e com os filhos? Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes. Olha só quem saiu de lá sem nada. Mandou preparar 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Olha que prosperidade que Jacó tinha. Em 20 anos, Deus mudou a história dele. Mudou a história dele. Na verdade, em 20 anos não, porque trabalhou 7 anos para Raquel, mais 7 anos para o outro 14. 6 anos, Deus mudou a história dele. Quem não tinha nada passou a prosperar. Falou: leva tudo. Jumentinho, 10 jumentinhos. Então, os entregou nas mãos do seu servo, cada manada em separado, e disse a seu servo: passai diante de mim, e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são esses diante de ti, então responderá: são de teu servo Jacó. Olha a esperteza de Jacó. Jacó falou: não fala que é o seu senhor, fala teu servo Jacó. Você quer de teu servo Jacó? Você quer Esaú? O teu servo Jacó mandou isso aqui. Teu servo.
Até nisso você tem que usar de sabedoria. Teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele vem também atrás de nós e fala, esse aqui é do teu servo Jacó, ele mandou te dar como presente para você. E ele está vindo atrás, tá? Que ele quer te encontrar. Quer dizer, primeiro está preparando o coração dele. E ele também é atrás de nós. Ordenou igualmente o segundo. E o terceiro, ele dividiu em 3 bandos. O segundo veio também com mais algum presente. Falou, esse aqui do teu servo Jacó, ele está vindo. Ele está vindo atrás. Eu achei que era ele que já estava chegando agora. Não, ele está vindo atrás. Mas não falou que ia atrás, ainda tinha mais um com presente. E ele era lá atrás não. Porque ele queria ver a mudança. Só que na medida que ia lá levar o presente, um dava a volta e chegava a ele recebeu, mas ficou meio assim. O mensageiro voltava para dar notícia. E ordenou igualmente o segundo, o terceiro, e todos que vinham atrás das manadas, dizendo, desta maneira falareis a Esaú, quando achares, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, aplacai-lo-ei com um presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitar. Quer dizer, eu vou aplacar, eu vou alegrar o coração dele, para depois ter o encontro. Foi, pois, o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele, um homem, até o romper do dia. Mesmo assim, Jacó mandando os presentes, mandando tudo, ele falou, não vou de encontro com meu irmão agora, não. Eu vou para tal lugar. Aí passou o val de o val de Jaboque. Levou a esposa, as mulheres, as 2 mulheres, as 2 servas, os 11 filhos, alguns servos, outros ele mandou ir na frente levando as coisas, e ele foi para lá. E ele ficou só. Ele tirou um momento só, ele e Deus. Jacó, porém, ficou só. E lutava com ele o homem até o romper do dia. Quer dizer, Jacó, a Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo do Senhor. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então Jacó começou a lutar com o anjo, querendo a bênção, querendo vitória, porque ele precisava ter um encontro com o irmão. E a Bíblia fala que ele lutou com o anjo do Senhor. E dizia, não vai embora enquanto você não me abençoar. Eu preciso que você me abençoa. Você está entendendo? Apesar que eu quero explicar no final, mas tem hora que você precisa lutar pelos teus sonhos, pelos teus projetos. É você que tem que lutar. E Jacó lutou com o anjo de Deus. E o anjo queria subir, ele não deixava o anjo subir, ele segurou o anjo. É por isso que fala, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Porque ele segurou o anjo e não deixava o anjo subir. Para o anjo subir, a Bíblia fala que o anjo tocou na juntura da coxa. E deslocou a juntura da coxa. A coxa dele deslocou. Quando deslocou, que ele foi acudir a coxa, aí ele soltou o anjo subiu. E ele ficou com a coxa, ele ficou andando mancando. Aqui, e disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Ele estava segurando o anjo, e o anjo falou, eu vou mudar seu nome, a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó não. Trapaceiro, você vai ser chamado de Israel. Esse será o teu nome, porque tem lutado com o anjo, com Deus e com os homens e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada.
Quer dizer, eu não morri. Deus mudou meu nome. E nascia o sol quando ele passou de Peniel. Cocheava de uma perna, ele mancava de uma perna. Ele foi mancando, mas ele ficou com a benção. É melhor ficar, às vezes, mancando, mas com a benção. É melhor, às vezes, você ir para a igreja e ficar cansado, mas tomar posse da benção. Por isso, os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amanhã nós vamos continuar a leitura em Gênesis 33. Marca na sua Bíblia o que o Espírito de Deus te falou, os detalhes do que Deus falou. Nós vamos ter alguma reflexão agora, mas é importante você marcar aquilo que Deus falou contigo, o que o Espírito de Deus falou contigo. É importante você marcar. Eu sei que vários versículos, várias passagens, Deus trouxe uma revelação para você. Nós vamos ter alguma reflexão aqui, mas é importante você marcar, para você ler, reler e estudar. Amém? Vamos lá. O título dessa mensagem hoje é Transformação no Caminho. No caminho, Deus transformou Jacó. Então, transformação no caminho de Jacó, porque a Israel. A luta principal, o principal detalhe desse estudo aí é esse versículo 32, que é a luta de Jacó com o anjo. Mas nós podemos falar da riqueza, Deus prosperando ele, Deus apareceu para ele. Nós vamos fazer reflexão aqui. Então vamos lá. O contexto bíblico desse estudo. Qual é o contexto principal desse estudo? Vamos lá. Contexto bíblico desse estudo. Qual o contexto bíblico desse estudo? Nesse capítulo nós vemos o crescimento da família de Jacó. Primeiro começou, né? Raquel pediu para ele ter filho com a serva. Aí teve um, teve dois. Aí Lia também mandou a serva. Aí depois veio a mandrácula, né? Que a outra queria comer. Falou, não, só eu te dou se você me der o privilégio de eu ficar essa noite com Jacó. Aí apareceu mais um filho e foi crescendo. Então, o crescimento da família de Jacó. Sua prosperidade mesmo em meio a conflitos. Que foi quando Labão fez o acordo com Labão. E Labão tentou passar ele para trás, mas Deus o prosperou. Então anota isso para você marcar. O retorno à terra prometida. Encontro decisivo com Deus em Peniel. Jacó deixa de ser apenas o quê? Um enganador. E passa por um processo profundo de transformação espiritual. Espiritual. Quando ele teve esse encontro com o anjo de Deus, no meio de medo, no meio de luta, ele teve encontro com o anjo de Deus, ele teve a transformação espiritual. Vamos lá. Quais são as verdades? Quais são as verdades centrais desse estudo, desse versículo que nós estudamos? Gênesis 32, 28. Gênesis 32, 28. Não se chamará mais o quê? Teu nome Jacó. Mas o quê? Israel. Na luta com o anjo, quer dizer, não chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel. Quais são as lições práticas que nós tiramos para a nossa vida? Primeiro, Deus faz prosperar mesmo em ambientes difíceis. Isto é, quem tem vida, quem tem comunhão com Deus. Deus não esquece o voto que ele fez, a promessa que ele fez, ele não esquece do voto também que nós fazemos e fizemos a ele. Ele não esquece. Nós podemos até esquecer, mas Deus não. Ele anota para nos abençoar. Na hora certa, é na hora dele também, viu? E tem pessoa que quer fazer as coisas e quer que seja na hora. Não, é no plano de Deus. Se Deus achar o melhor de fazer agora, ele faz. Senão ele faz depois. Mas ele faz, ele cumpre o que ele prometeu. Então Deus faz prosperar mesmo em ambientes difíceis. Jacó cresceu, apesar das injustiças de Labão. Trocou o salário dele 10 vezes. Mas Deus era com ele e o abençoava. Então a bênção de Deus é independente do ambiente. É Deus, soberano, está acima de tudo. Outro,
O passado precisa ser enfrentado. Jacó precisava encarar Esaú. Então tem passado que precisa ser enfrentado. Tem coisas que aconteceu no passado que você tem que se livrar dela, mas você tem que encontrar para se livrar, para resolver aquilo que ficou do passado. Fugir não resolve. Enfrentar com Deus vem o que? A transformação. Então, quando há um encontro com Deus, a transformação. Segundo, a oração procede à vitória. Jacó ficou com medo do irmão, ainda mais quando recebeu a notícia que estava vindo 400 homens com o irmão. Ele falou, meu Deus, eu vou morrer. Ele passou para um lado e foi orar. E aí Deus mandou o anjo, ele segurou o anjo. A oração procede o que? A vitória. Antes do encontro com Esaú, Jacó o quê? Foi orar. Jacó foi orar. Quem ora primeiro? Quem ora primeiro? Estou falando com você, quem ora primeiro, vence depois. Quem não ora, perde agora e perde depois. Então, quem ora primeiro, vence depois. A luta com Deus gera o quê? Mudança. Ele não lutou com o anjo de Deus? Então, ele foi para Peniel para orar. Lá ele orou. O Valde tá bom. Ele orou. Deus o abençoou. A luta com Deus gera o quê? Mudança. Em Peniel, Jacó lutou e foi o quê? Marcado. Ele foi marcado. A marca da transformação permanece. Ele ficou coxo da perna. Ficou mancando da perna. Mas com a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia fala, é melhor entrar no céu coxo e aleijado do que para o inferno com o corpo completo. Agora, melhor ainda é entrar no céu perfeito. Mas se entre cego, ir para o céu cego, ir para o inferno com os dois olhos para ver os olhos verdes, azuis, para ver tudo, é melhor ir cego para o céu. Ficar no paraíso. Então Jacó ficou manco, mas com a bênção de Deus. Quer dizer, marcado, né? Jacó foi marcado. A marca da transformação permanece. Outra coisa, Deus muda. Deus muda o nome. E através do nome, Deus muda destino. Nós já estamos falando sobre isso desde o início dessa geração. Abraão, Abraão. Sarai, Sara. Mudança de nome, mudança de destino. Jacó, trapaceiro. Israel, de Deus, separado, consagrado. Então Deus muda nome, Deus muda destino. Jacó é enganador, se tornou Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Governo. Governado por Deus. Guiado por Deus. Quando Deus governa, meu amigo, minha amiga, a história muda. A história muda. Nós vamos fazer nossa oração agora. Estamos chegando ao final desta aula. Nós vamos fazer a nossa oração. Convido você, lê, marca a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ter comunhão com a palavra de Deus. Marca a Bíblia, estuda, leia esse ano. Não perca. Se você perder um dia, volta no YouTube, assiste a outra aula, assiste a aula que você perdeu. Leia, releia. Vai ficar lá gravado para você estudar. E na sua oração você vai pedir a Deus o quê? Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha identidade. Que eu não fuja dos processos, mas que eu venha crescer neles. Peça a Deus, Deus, marca-me com a tua presença e muda, Senhor, a minha história. Vamos orar? Daqui a pouco nós vamos trazer a reflexão de hoje. Mas é momento de nós orarmos e nós falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço agora, transforma, meu Deus, a vida desta pessoa. Transforma, meu Deus, a identidade desta pessoa, para que ela possa ver a tua bênção, a tua graça, a tua glória, para que ela possa receber o renovo espiritual do Senhor na vida dele e na vida dela.
Porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor mudou a história de Jacó, transforma a história desta pessoa. Prospera ela, abençoa a vida dela, e que essa palavra de hoje vai ficar gravada na mente e no coração dos teus filhos. Porque eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoa, que Deus abençoa você, que Deus abençoa seu lar, que Deus abençoa sua casa, que Deus abençoa sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito, muito especial. Bom, Deus te abençoa, que Deus venha mudar, transformar sua vida, sua história, sua identidade, processo da sua vida. Amém? Propósito de hoje: busca transformação interior, de dentro para fora. Enfrenta os desafios, mas enfrenta com fé. E outra coisa, permita que Deus governe todas as áreas da tua vida. Aí sim, você vai ser Israel de Deus. Você vai ser vencedor. Deixa eu baixar um pouco o fundo. Você vai ser vencedora se você deixar Deus governar a tua vida. Frase para você meditar. Anota. Tem pessoa que está anotando a frase. Frase para você meditar. Frase de meditação para você. A verdadeira vitória não é fugir da luta, mas sair dela transformado por Deus. Vou repetir para você. A verdadeira vitória não é fugir da luta, não é correr, não é esconder, mas sim sair dela transformado por Deus. Um abraço, Deus te abençoa. Você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, cá embaixo que está escrito inscrever-se, clique em inscrever-se, dê um joinha, isso é importante para que o YouTube venha enviar essa mensagem, esse estudo para mais pessoas. E clica no sininho. Ao clicar no sininho, vai abrir a janela, clica em todos. E depois compartilha. Vamos compartilhar. Compartilha para 1, 2, 3, 4, 5. E convida a pessoa. Vamos estudar a Bíblia Sagrada. Vamos estudar a Palavra de Deus. Vamos ler. Manda os vídeos anteriores para a pessoa acompanhar desde o primeiro dia. Entra lá no YouTube, fala com ela. Vamos evangelizar. Vamos ler a Bíblia há um ano. Desse ano, nós vamos terminar o ano lendo a Bíblia, recebendo segredo espiritual para a nossa vida. Um abraço, Deus te abençoa. Até amanhã. Amanhã nós vamos ler do Gênesis 33 ao 35 ao 36. Amanhã, mais uma leitura bíblica. Um abraço, fica com Deus. Até amanhã.